pastorado feminino, as mulheres como pregadoras aí na igreja, eu já falei várias vezes, isso é antibíblico, e não tem polêmica não, é muito claro isso. Mas hoje eu quero dar dois motivos que explicam muito bem por que elas querem tanto ocupar o lugar que Deus definiu que deve ser ocupado pelos homens. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que dar uma recapitulada aqui, bem rapidamente. Paulo fala em Timóteo que não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Alguns ainda dizem, não pode ser pastora, mas pregar na igreja pode. Ô gente, o que acontece? Não permito que a mulher ensine. Qual a dificuldade aqui da construção gramatical? Há palavras difíceis aqui? Não há. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. E a explicação não é cultural, porque ele continua. Por quê? E aí ele dá a causa. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Por quê? Por quê? Qual é a causa, Paulo? Explique pra gente. É uma questão grega, cultural, machista? Porque primeiro foi formado Adão. Ele remete a Gênesis. Então, gente, o próprio contexto explica a causa. Não é necessário um conhecimento teológico muito profundo, regras básicas de interpretação simples, gente, para entender o que Paulo fala. E isso é confirmado lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Qual a dificuldade disso aqui? Se você falar que Paulo está fazendo por conta ali de uma questão cultural apenas, você está dizendo que ele foi machista? Que naquela época o povo era... E machista aqui, eu detesto essa expressão também, mas vamos lá. Como se fosse uma coisa ruim, né? Pegando aqui a palavra machista no sentido de alguém que é opressor. Vamos assim. Então você está dizendo que Paulo era opressor? Que Paulo concordou com isso? Pelo amor de Deus. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Isso é tão claro que em toda a Escritura não há uma pastora, uma apóstola, uma presbítera, uma sacerdotisa. Há apenas sacerdotisas de Baal. Então veja bem, até o advento do feminismo, não havia uma pastora sequer no mundo inteiro, como relata Wayne Grudem no seu livro Feminismo Evangélico. Até 1848 não havia uma pastora sequer no mundo inteiro. Mas aí, até 1850. Mas aí olha que coisa interessante. Até 1850 não havia uma pastora. Em 1848 acontece a primeira reunião feminista, de maneira oficial. Que coincidência, não? 1848, primeira reunião feminista. E um dos dogmas do feminismo é justamente este. Olha, nós somos essencialmente iguais, por isso devemos fazer as mesmas coisas. Eles falam em direitos, mas no final é isso. Nós somos, porque não discordamos que somos iguais em valor diante de Deus e temos os mesmos direitos diante de Deus. E da lei dos homens também. Mas não somos iguais, somos diferentes. Deus nos dotou com aptidões únicas e temos funções diferentes. Temos funções diferentes, mas esse é um dogma feminista. Somos essencialmente iguais, podemos fazer as mesmas coisas. Não podemos, um homem não pode engravidar, por exemplo, gente. É simples assim. Então, até 1850, não havia uma pastora sequer. O movimento feminista surge e um dos dogmas é somos iguais. Quer dizer, esse é o dogma e todas as pautas feministas vão surgir deste dogma. Somos essencialmente iguais. Aqueles que dizem que não podemos fazer as mesmas coisas são machistas, opressores. Então tá aí. Ok. Mas tá bom, isso aí a gente já sabe. Mas quais são... Eu vou dar aqui hoje dois motivos que explicam em muito por que as mulheres cristãs estão aí brigando para serem pastoras e terem um ministério de pregação. Primeiro motivo. O pastorado hoje, o ministério de pregação, para muitos é glamour. É glamour. Não era assim. Quer dizer, continua não sendo para aqueles que são fiéis. Porque Paulo disse, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nada mudou. Nada mudou. A igreja pode ter mudado, quer dizer, a falsa igreja. O mundo continua o mesmo, continua odiando os verdadeiros pregadores. Continua. Por exemplo, a Bíblia fala em Apocalipse das duas testemunhas, que representam a igreja testemunhando no mundo. O texto bíblico declara que quando as duas testemunhas foram mortas, o mundo aplaudiu e comemorou. Por quê? Porque quem prega o verdadeiro evangelho, este mundo odeia. Jesus disse, ai de vós quando todos os louvarem, porque assim procederam com os falsos profetas. Aqueles que pregam a verdade são perseguidos sistematicamente. As pessoas os odeiam com todo ser. Por quê? Porque eles expõem o pecado das pessoas. Por exemplo,
Eu vou começar um curso, dia 8, meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. E eu vou falar, por exemplo, lá vou explicar o que é a ansiedade, como vencê-la, e vou falar aquilo que até antes do advento da psicologia era ponto pacífico, que a ansiedade é pecado, porque Jesus deu uma ordem, não andeis ansiosos. Aqui o tempo verbal é no modo imperativo, não ande ansioso, é uma ordem. Não ande ansioso de coisa alguma, disse Paulo. Eu simplesmente disse isso. E assim, obviamente, eu estou expondo a fraqueza das pessoas. E elas querem me matar. Jornalista dizendo que ia me processar. Lembra de João Batista? Ele pregou a verdade. Que verdade? Ele falou para Herodes, você é um adúltero. Cortaram a cabeça dele. Então, o verdadeiro pregador, ele sempre será odiado. Não há glamour. Há fardo para aqueles que são genuínos pregadores. Fardo. É um fardo, não é um privilégio. Não, é um fardo, é uma vocação. Por isso, Paulo diz assim, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Mas, naquela época, por serem fiéis, eles estavam suscetíveis a serem mortos a qualquer instante, como foram. Todos eles foram assassinados das piores maneiras possíveis. Os genuínos pastores continuam sendo perseguidos, infernizados. É um inferno. Ah, sim, são perseguidos aqueles que pregam genuinamente. Aqueles que pregam genuinamente, historicamente, sempre foi um fardo para estes, o evangelho. É vocação. Jeremias, por exemplo, ele diz, Senhor, envia outro. Ah, o Senhor me fez homem de guerra, homem de briga. Porque o evangelho, ele tem esse tom, que foi esquecido, mas esse tom de agressividade, chamar o pecador ao arrependimento. Eu estou pregando na minha igreja, Lucas, ontem eu preguei, anteontem, ontem, enfim. E a Bíblia fala sobre João Batista. João Batista fala sobre a ira de Deus, e aí o texto diz assim, com muitas exortações como estas, pregava o evangelho. Eu sei, hoje é só o amor, né? Eles acham que o evangelho não tem a exortação. Mas Jesus pregou sobre arrependimento, e o arrependimento é parte integrante do evangelho. O que é pregar? O que significa pregar sobre arrependimento? É dizer, vocês são adúlteros, vocês são mentirosos. É expor o pecado das pessoas, por quê? Não para humilhá-las, mas para que assim elas vejam seus pecados e busquem o Salvador. Vejam a sua doença e busquem o Redentor, busquem o médico. Isso é o evangelho. Por isso João Batista falava, raça de víboras. O evangelho genuíno, ele é agressivo por si só, não é o pastor, é o evangelho, porque ele ofende o pecado das pessoas. Por isso, historicamente, disse Jesus, os falsos foram elogiados, mas os verdadeiros foram perseguidos. Por isso, não havia mulher lá pedindo o privilégio de ser pregadora e pastora, porque sabiam que corriam o risco eminente de serem mortas imediatamente. Então, mas hoje, o ministério é glamour, o falso ministério. É mesmo. Já viu essas pregaçõezinhas dessas mulheres? Essas coisinhas bobinhas e simples. Cadê o confronto? Que é parte integrante do evangelho. Nem há mesmo, sabe por quê? Porque as mulheres não são naturalmente confrontativas. Não são. Pega bem para você, veja isso, ó. Jesus falou, raça de víboras, João Batista. A pregação do evangelho, ela tem um ar bem pesado. Pega bem, imagine, uma mulher, raça de víbora, nem combina, nem combina. É por isso que as pregações hoje, no Brasil, quando não são feitas por mulheres, são feitas por homens que parecem mulheres. São tão xoxas, tão fracas. Tão fracas. Por isso que Deus coloca o pastorado, a pregação do evangelho no ombro dos homens. E obviamente as mulheres ensinam ela em casa e pregam, mas essa pregação na igreja, esse fardo do ministério pastoral, Deus colocou sobre os homens. Por quê? Porque Deus fez os homens aptos, mais inclinados para isso, para liderar. Por isso que o homem é cabeça. Deus associa o ensino à liderança. Então, Deus fez o homem para ser cabeça. Cada igreja onde há uma pastora, há uma inversão dessa ordem. Há uma mulher que está sendo cabeça sobre os homens. E o que a Bíblia fala é ridículo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. É um absurdo. É simplesmente um absurdo. Mas, por quê? Elas querem? Porque hoje é glamour. Quando é falso evangelho.
aí é glamuroso, aí é gostoso. Aí quem sabe você vai até no encontro com Fátima Bernardes, quer dizer, não é com Fátima Bernardes mais, né? Sei lá com quem é agora. Segundo motivo pelo qual elas estão brigando para serem pastoras, é que elas não têm tido filhos. É simples assim. Paulo fala a Timóteo que havia várias viúvas mais novas que estavam muito ociosas e por isso tagarelas, falando demais. Qual a cura que Paulo dá para elas? Casem e tenham filhos. Aí vocês não vão ter tempo para falar besteira. Um filho é um trabalho integral. Vários filhos. Eu tenho 4 só. Sim, é pouco. Eu tenho 4. Tenho 13 anos, 6, 3 e 11 meses. Vai fazer 1 ano agora. A minha caçulinha. Eu sei. A minha esposa não tem tempo nem para respirar. Você acha que ela vai querer encontrar tempo para tomar o meu lugar? Não, ela não tem tempo. Dentinho nascendo, cólica, cuida de menino, cuida do outro. Não. A mulher será conservada na missão de mãe. Quem tem vários filhos sabe, é uma missão que exige tudo de você. Tudo. Lembra? Vocês já viram? Tem um comercial muito interessante em homenagem ao Dia das Mães. Aí o rapaz fazendo um teatro, né? Contratando pessoas, conversando com pessoas para serem contratadas. E aí ele começa, então, aqui na nossa empresa, para que você possa trabalhar, você vai ter que aceitar trabalhar. Domingo, feriado. Aí o cara, A carga horária é em período integral, você vai ter que morar aqui. Hã? E aí ele começa. Você vai ter que ter inúmeros conhecimentos de medicina, enfim, administração. Hã? E tem mais, e você não vai ganhar nada. O quê? Mas quem faz isso? Aí eles respondem. Aí o rapaz, o entrevistador, o ator responde, as mães. Aí ele diz, faz sentido. Elas, né, os entrevistados dizem, faz sentido. É porque as mulheres não têm tido filhos. Filhos, no plural, como Paulo fala. Por isso estão ociosas. Por isso estão com tempo de sobra. É muito triste porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de filhos no plural. Deus dá a ordem para Adão, Adão peca, Deus reafirma a ordem para Noé. No Antigo Testamento, Deus fala que filho é riqueza, quanto mais filho, melhor. Aquele que enche a sua aljava de filhos, mais rico é, mais próspero é. No Novo Testamento, Deus confirma essa ideia, esse mandamento, por meio de Paulo, que a mulher será conservada na missão de mãe, dando à luz filhos, no plural. No Antigo Testamento também, quando o povo estava no exílio, pensa numa época pior que essa, hein? Exílio, sem identidade, longe de sua pátria, lá Deus diz para o povo, tenham filhos. Ou pense numa época ainda pior. A mãe de Moisés, será que tem época pior para ter filho do que uma época em que o faraó mandou matar crianças? Hã? Tem uma época pior? Mas diz o texto bíblico que em Hebreus, que a mãe de Moisés não temeu, ela teve fé. Porque sempre essa desculpa, né? Não, uma época difícil. Qual época foi fácil? Qual época foi fácil? Vivemos na época mais fácil do mundo e... É triste porque de Gênesis a Apocalipse a perspectiva bíblica é totalmente positiva em relação aos filhos. Controle de natalidade foi inventado, esse termo cunhado por Margaret Sanger, comunista, eugenista. Assim, ela odiava negros, pobres. Vê se pode um negócio desse. Dizem que eu sou legalista quando eu digo que um crente casado, saudável, não quer ter filhos, está pecando. Dizem que eu sou legalista. O termo legalista significa nada mais, nada menos do que quando você coloca uma ordem sobre o povo que Deus não deu. Não é algo que você... Tá, onde está controle de natalidade? Onde está na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, essa perspectiva de ter um pet, de ser mãe de pet. Onde está? Ah, você é legalista, está falando algo que não está na Bíblia. Onde está na Bíblia vocês? Mãe de um filho só? Onde está isso na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. A base. Qual a base? Qual a base para não querer ter filhos? Qual a base? Não tem base. E por isso estão ansiosas, bem ociosas. E aí querem o lugar dos homens. Comecem a ter filhos. Aí vocês não vão querer mais o púlpito. Vocês vão estar tão ocupadas com o berço que vocês não vão querer o púlpito. O feminismo não é sobre direitos iguais. O feminismo não é sobre igualdade. O feminismo é sobre divisão.
nos dividir, homens e mulheres, para que então nos tornemos frágeis e o Estado possa servir como Salvador, como Messias. Mas na verdade ele não será Messias, ele apenas se aproveitará de nossas fragilidades para tornar a todos nós seus escravos. E aí, hoje, as mulheres não têm criado seus filhos. Essas crianças crescem sem laços, são facilmente captadas pela esquerda. Você nunca viu? Não notou a quantidade de pastoras com seus filhos perdidos por aí? É de chorar. É de chorar. É de chorar. O feminismo tem feito isso, nos dividido. O cristianismo, entretanto, nos une. Entende os dons que Deus deu a cada um e então nós nos completamos. É sobre isso que é a fé cristã. Não é sobre uma disputa, sobre quem é melhor, mas é um trabalho juntos para a glória de Deus. O que vocês acharam? Deixe seu comentário aqui. E eu tenho outros vídeos aí sobre pastorado feminino, explicando mesmo porque é antibíblico. Tem um da minha série Esquerdismo e tenho outros aí. Mas deixe seu comentário aqui, o que você achou? Deixe seu comentário, Deus abençoe, até o próximo vídeo.